Existem dois caminhos na vida: o da natureza e o da graça. Você precisa escolher qual deles seguir. O livro de Gênesis, que tem sua origem na palavra latina nascimento ou origem, narra os primórdios de tudo. Através de seus 50 capítulos, podemos explorar a narrativa da criação do universo e compreender como tudo teve seu início. Deus, após ter criado os céus e a terra, moldou o ser humano à sua própria imagem. Nos primeiros capítulos, encontramos informações sobre a formação do Jardim do Éden, a criação de animais, árvores frutíferas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não deveria comer. O Senhor então moldou o primeiro ser humano, chamado Adão, do pó da terra, e insuflou o sopro da vida em suas narinas. Posteriormente, a mulher, chamada Eva, foi formada a partir de uma costela de Adão por intervenção divina. No capítulo 16 e 17, Deus ordenou ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo seguida, após a ordem dada a Adão, Deus cria Eva, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Eva não estava ainda presente quando Deus ordenou para Adão a proibição de não comer o fruto da árvore. Mas qual o sentido dessas árvores no contexto divino? E o que elas representavam para o homem? No filme A Árvore da Vida de Terrence Malick, o autor faz uma distinção similar. É possível viver o caminho da natureza humana, mundano, que satisfaz a si mesmo, ou o caminho da graça absoluta e universal, e diz inicialmente que é preciso escolher um deles. Ao longo do filme, contudo, a Árvore da Vida nos sugere que esses dois rumos são complementares. A Bíblia nos afirma que devemos conhecer o bem e o mal. No entanto, é essencial e vital dominar essa condição, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, que diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 25, 28 também declara: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Diria também o pensador alemão Friedrich von Schiller: o homem que se domina a si mesmo liberta-se de um poder que o acorrenta e que escraviza quase todas as pessoas. A partir desta compreensão da natureza humana caída no Éden, e Cristo ressalta: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34. Qual é o verdadeiro significado da exigência de Jesus Cristo para seus discípulos? Quando ele disse: negue a si mesmo e tome a sua cruz, o que exatamente queria transmitir? E o que isso tem a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal? Desde os primórdios da história da humanidade, o maior conflito entre nós, seres humanos, e Deus tem sido uma verdadeira batalha de vontades. O Senhor instruiu a Adão a não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, declarando sua vontade. No entanto, Adão, conforme a tua natureza astuta e sagaz, fez com que Eva seguisse sua própria vontade e a inclinou para que Eva desobedece e experimentasse o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele, percebendo que Eva não morrera ao comer do fruto do conhecimento, ele faz o mesmo. Aqui desmistificamos que, na verdade, a cobra é a própria natureza carnal humana.
A obediência tem sido um requisito fundamental estabelecido pelo Criador para regular o relacionamento entre Deus e a humanidade desde o começo. A questão fundamental sempre reside na capacidade de dominar a escolha entre a própria vontade, que frequentemente diferem das ordenanças divinas. Isso é evidenciado quando Deus advertiu Caim antes de seu pecado em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. O desejo dele será contra você, mas você deve dominá-lo. Não dominou, mesmo já conhecendo o bem e o mal, acabou escolhendo o caminho perverso. Nossos desejos terrenos frequentemente vão contra o propósito divino, portanto, eles estão em oposição a nós. O apóstolo Paulo relata muito bem essa luta entre a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Neste contexto, Jesus Cristo não veio apenas para redimir a humanidade da culpa e condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito original que foi comprometido devido à desobediência humana e suas consequências trágicas. No entanto, seria ingênuo pensar que a restauração completa de tudo o que a humanidade tinha antes da queda pode ocorrer sem a mesma dimensão de obediência a Deus e submissão total ao seu senhorio, como no início. O Evangelho de Cristo é uma mensagem que inclui a obediência. Às vezes, tentamos proclamar uma mensagem de fé sem enfatizar a importância da obediência. Mas essa abordagem não está em consonância com as Escrituras. Recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Existe a similaridade inquestionável nas Escrituras entre crer e obedecer. Sentido semelhante entenderemos em relação às asas de um avião. Quais das asas é a mais importante? O Evangelho requer do homem uma resposta de fé e obediência, pois assim como o avião necessita das duas asas para voar, assim também a vida do cristão necessita da fé e da obediência para uma vida plena. E voos muito mais altos para atingir o conhecimento de Deus. Pois a vida eterna é que conheçam a Deus como o único Deus e Senhor, e a nós mesmos como seres espirituais e dependentes de Deus. Em uma de tuas declarações mais chocantes de Jesus Cristo, ele afirma: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora." João 16, 12. Essa afirmação são para os que alcançaram maturidade espiritual e conhecem a tua própria essência e natureza, pois o orgulho e a soberba já estão claramente visíveis em nossos pensamentos e ações. Bem como já podemos dominar e acarregar nossa própria cruz, reconhecendo em nós mesmos as nossas mazelas e fraquezas. O apóstolo Paulo é um exemplo de quem entregou sua vida e tudo de si a Cristo. Não houve ameaças nesta vida que pudesse pará-lo. Assim como os primeiros cristãos que suportaram prisões, ameaças, perseguições e martírios. Quais níveis de submissão e conhecimento de Deus você já alcançou? Você já se dispôs ao mais profundo nível de conhecimento da vontade de Deus? Ainda tem medo da morte? Não crer na vida eterna? Quer ir para a vida eterna, mas tem medo de morrer? Alcançar essa dimensão de submissão e conhecimento da verdade, sem que nada mais importa, nem mesmo a nossa própria vida, não apenas fortalecerá nossa verdadeira esperança e comunhão com o Senhor, como também nos tornará máquinas prontas para o voo e decolagem. Permita-se. Que o Senhor nos conceda a tua maravilhosa graça e nos ajude a manter firme com um plano de voo rumo à eternidade.